Muito boa tarde, que todos tenham uma ótima sexta-feira. Como prometido, eu falei que iria fazer um resumo do livro de Números, no capítulo 22, que nós estamos falando da porção hoje, dessa semana, sobre Balaque, Balaão, mas só que eu vou ficar em Balaque e Balaão. Eu falei que eu iria falar alguns segredos que está contido na palavra de Deus. E muitas coisas eu escrevi, irmão, porque é difícil compreensão algumas coisas que eu vou falar aqui. Eu botei assim: nós estamos falando esta semana da porção Finéias, mas não tem como falar de Finéias sem falar de Balaque e Balaão, como eu falei. Não tem como a gente falar. Estamos falando do capítulo 22 até o capítulo 26, quando Deus manda contar o povo. Existem muitas coisas ocultas nestes capítulos que tentarei explicar com a ajuda da Torá oral. Eu sei que é difícil compreensão, como eu falei. Nós evangélicos não conhecemos muito bem sobre a Torá oral e muitos não acreditam. Aí eu botei: nós evangélicos só conhecemos a Bíblia escrita, mas Deus deu ela escrita a Moisés e explicou a ele tudo, e Moisés explicou a Arão e aos anciões, e foi passado de pai para filho. O que acontece, irmãos? O nosso Deus, ele deu a Torá a Moisés escrita, só que até uma parte, porque quem escreveu depois que Moisés morreu? E muitas coisas da Torá, irmã, da palavra de Deus, ela foi dita por Deus. Vou falar alguns exemplos. Tefilim. Tefilim nós conhecemos na Bíblia como filactérios. Filactérios. Muitas pessoas não sabem o que é filactérios. Tefilim é aquela caixinha que o judeu bota na cabeça, amarra no braço. Aquilo é tefilim. Outro exemplo, irmão: circuncisão. Como é que você vai entender circuncisão se na palavra de Deus diz que é uma parte do coração? Como eles iriam entender que circuncisão é tirar do prepúcio? Nós sabemos. Então, Deus deu a Moisés, Moisés dá aos anciões, e os anciões dão para o povo. Mas, por haver essas perseguições aos judeus, muitos escreveram ela. Muitos livros ditos Torá oral. Eu não citarei o nome dos livros, mas existem muitos livros. Ética dos Pais, Zorra, Cabala. Muitos livros desses foram escritos para que não fosse perdido pela perseguição. Então, irmão, eu queria que vocês compreendessem um pouquinho. E se não quiser acreditar, não precisa acreditar. Eu acredito de coração. Confesso para vocês que eu sou evangélico. Sirvo ao Senhor Jesus Cristo e nunca deixarei de acreditar em Jesus. Então vamos lá. Capítulo 22. Um segredo. Do versículo 22. Vou ler o versículo 2 do 22. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Aqui diz Balaque, filho de Zippor. Em nenhum lugar na Bíblia, irmão, consta o nome de Zippor, somente aqui. Pois Zippor em hebraico é pássaro. Pássaro em hebraico, de português. Balaque era feiticeiro.
ele tinha um pássaro que ficava vigiando ao redor do seu reino. Tudo para Balaque ele sabia, porque o pássaro voava ao redor do seu reino. Vocês já viram esses filmes, Harry Potter, esses filmes místicos, que o corvo vigia as coisas para o seu dono? Então, Balaque tinha um pássaro assim. Mas certa vez, quando esse pássaro foi vigiar o povo de Israel, a Bíblia diz que a nuvem guiava o povo. E aquela coluna de fogo também guiava o povo. Certa vez esse pássaro, seguindo o povo de Israel, a fumaça de fogo queimou esse pássaro e foi perdido. E não voltou para Balaque. Então só aí Balaque viu o poder de Israel. O poder que tinha em Israel, no povo de Israel. Então foi quando ele chamou Balaão para ajudar. A Bíblia diz assim, ó. Então Balaque percebe que sua feitiçaria seria muito fraco para acabar com o povo de Israel. Então diz que ele temeu muito e manda chamar Balaão. Balaque sabia que ele não podia contra o poder do povo de Israel. Foi como eu falei, irmão. Eu não quero que o vídeo fique muito extenso. Esse é o primeiro segredo. Zippor, em hebraico, em português pássaro. Balaque tinha um pássaro que falava as coisas para ele. Assim diz a Torá oral. Agora vamos lá para mais um segredo. Versículo 18. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor meu Deus para fazer com isso pequeno ou grande. Aí eu escrevi: Balaão diz para os seus servos de Balaque que mesmo que Balaque desse a sua casa cheia de ouro e prata, ele não poderia transpassar a palavra do Senhor seu Deus. Do Senhor seu Deus. Ainda que Balaão não servia a Deus, mas ele ouvia a voz de Deus. Nós não sabemos como. Vocês veem que para uma pessoa fazer um trabalho para outra, ela gasta muito dinheiro. Só pelo prazer de prejudicar vidas. E olha que tem pessoas, escutem, eu já vi e já ouvi muitos, pessoas que se dizem evangélicos, fazendo um trabalho para prejudicar a outra. Isso é muito triste. E vocês veem, irmão, que para a pessoa fazer um trabalho, não é pouca coisa não, não é qualquer coisa não, não é qualquer bebida, não é qualquer comida, não é qualquer alimento que as entidades aceitam. Balaque queria dar. A primeira vez que Balaque chamou Balaão, ele foi numa simples carruagem. Mas na segunda vez, foi mais uma comitiva muito grande. E Balaque fala para ele: você acha que eu não posso te recompensar? Foi quando Balaão fala: eu falarei aquilo que o meu Deus botar em minha boca. E Balaão diz que não seria capaz de fazer nada, grande ou pequeno, que violasse de Deus, meu Senhor. Violasse a palavra de meu Deus, meu Senhor. Então, irmão, todo feiticeiro, macumbeiro, etc., eles têm um poder limitado. Onde é este limite? O limite é a palavra de Deus. Se você viver uma vida reta diante de Deus, nenhuma macumba, feitiçaria, nada irá te atingir, pois você está alicerçado na palavra de Deus. Davi disse
Katsina Hatsou Teatreno. Como escudo, sua vontade vai me envolver. Quando deixamos a vontade de Deus envolver sua vida, ela se torna um escudo para te proteger de tudo nessa vida. Então, irmão, não devemos temer nenhum mal. Não devemos temer olho grande, macumba, feitiço, feitiçaria, nada neste mundo. Aquilo que Deus permitir acontecer, acontece. Mas aquele que vive a palavra de Deus, não tem como o inimigo fazer algo em sua vida. Não tem como, irmão. Como Davi falou, Katsina Hatsou Teatreno. Com um escudo, sua vontade vai me envolver. Qual é a vontade de Deus, irmão? A vontade de Deus é a leitura da tua palavra. Quando você medita na palavra de Deus, você sabe qual é a vontade dele para a sua vida. E ela se torna um escudo para que você possa viver em paz. Já falamos 2 segredos. Agora vamos para o versículo 21. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia. No versículo 21 diz que ele selou sua jumenta. Existe na Bíblia hebraica uma referência que se encontra em Êxodo 22, 19, que diz que qualquer que se deitar com um animal, certamente morrerá. Por quê, irmão? Esta referência está falando do versículo 21, quando diz que ele abardou a sua jumenta. Irmão, eu sei que é muito difícil de acreditar, mas Balaque, ele tinha relações sexual com essa jumenta. Essa jumenta era como sua esposa. Por quê, irmão? Nada na palavra de Deus está escrito em vão. Eu já falei, tudo na palavra de Deus tem um porquê. A nossa Bíblia é a mesma dos judeus, só que eles não acreditam no Novo Testamento. Mas quando nós pegamos um texto e vamos ver o respaldo do texto, um esboço, nós sabemos que aquele esboço quer falar algo da mesma significância do que você está lendo. Acredite ou não, irmão, eu acredito na palavra de Deus. Agora vamos lá, no último. Desculpa. Versículo 22. Versículo 22 diz assim, ó: e a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. Irmão, no 22 diz que o furor do Senhor se acendeu. Por que se ia? O furor do Senhor se acendeu porque Balaão foi. Mas por que o furor do Senhor se acendeu, irmão? Se foi o Senhor mesmo que mandou Balaão ir. No 21, diz que Balaão que arrumou sua jumenta. 21, levantou pela manhã e abardou-se a sua jumenta. Ele botou a sela, Balaão. No versículo 22, lá no final, olha só. E a ira de Deus se acendeu, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe o caminho por adversário. E ele ia caminho montado na sua jumenta e 2 de seus moços com ele. Balaão tinha servos para fazer o seu serviço. Mas Balaão estava com tanta vontade de amaldiçoar o povo e receber sua recompensa, que Deus desagradou do que Balaão estava fazendo, das suas atitudes.
Deus mandou ele ir, mas não precisava ir com tanta pressa, porque a pressa que Balaão tava era para ganhar os bens materiais que o rei de Moabe queria dar. E Balaão, irmão, ele é familiarizado com o sogro de Jacó. Lembra do sogro de Jacó? Então ele tem a família desse Labão. Mais um segredo que nós estamos aprendendo. Irmão, vou falar mais um, para o vídeo não ficar muito extenso. No versículo 25. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, apertou-se contra a parede, e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. No versículo 25 diz que a jumenta aperta o pé de Balaão contra a parede. Como assim? Como assim parede, irmão? Muitas pessoas, elas pegam a palavra de Deus e não meditam. Eles estavam no campo ou na cidade? Sabemos, quem já viajou para o interior, quando você vai para a roça, você não encontra paredes. Encontra paredes? Então, onde que surgiu essa parede, irmão? Que parede é essa? Isto é um monumento de pedra. Balaão era descendente do feiticeiro Labão. Labão também era feiticeiro. O que tentou enganar Jacó por muitos anos. Nós sabemos dessa história. A Bíblia diz em Gênesis 31:45 que Jacó faz um pacto com seu sogro. Então, quando Balaão passa por este monumento em direção para amaldiçoar o povo de Israel, a jumenta espremeu o pé dele para que ele lembre do pacto de seus pais e seus avós. Então, irmão, olha só como é que é a vida, como Deus é. Deus usa até a jumenta naquele momento para que Labão possa lembrar do pacto que foi feito com Jacó e Labão lá atrás. Irmão, o vídeo está muito extenso, existiria muitos segredos para que eu possa falar, mas vocês vão ficar com esses. Na próxima semana entraremos em outra porção. Hoje termina a porção de Finéias. Falamos de Labão, falamos do rei Moabita, falamos de Finéias, falamos do povo numerado, que Deus manda numerar o povo, por que ele mandou numerar o povo. Que Deus possa te abençoar. Nunca deixe de meditar na palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Ela te alimenta, ela te ressuscita, ela te faz viver, e viver com sabedoria. Que Deus te dê uma ótima sexta-feira e um bom final de semana. Deus te abençoe.